Opa, Ó, o cara. Ó o setup do cara. você viu? Eu até tô testando a minha luminária nova, dá até pra mudar de cor aqui, inclusive. Pera aí. Ó, eu mudo de cor durante a live. Pô, interessante. Daria pra fazer um esquema meio de humores, né? Então, cada humor, cada momento da discussão tem uma cor, sei lá. Então, tipo, quando eu estiver falando da introdução à literatura, tudo azulzinho. Quando eu estiver falando de resultado, tudo vermelho. Tipo, uma coisa assim. Separar pela iluminação o tema, né? É igual o que o Átila faz, né? Só que o nosso vai ser iluminação, não vai ser uma coisa embaixo, assim. O Átila tá em outro nível, né? Literalmente. Aí outro nível de financiamento, no caso, né? Tipo, ele não depende mais das autoridades, vamos chamar assim. Sim. Mas a casa é o seguinte, pra quem não te conhece, eu te conheço, que é uma alegria, obrigado por ter topado participar, mas conta rapidinho quem você é e o que você faz. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Acácio. Acho que o mais importante salientar aqui é que eu sou colega do Bruce, amigo do Bruce e companheiro de trabalho, de pesquisa. A gente até está produzindo conteúdo junto, assim, é uma coisa bem interessante. Eu fico muito feliz. Gosto muito do Bruce, é uma inspiração para mim. Inclusive, agradeço o convite pela live. É importante reforçar hoje que o tema é de depressão e exercício físico. Por isso, é importante falar um pouquinho da minha formação, né? Por que o Bruce me chamou para falar sobre este tema? Eu sou graduado em Educação Física, licenciado em bacharelado, ou seja, posso trabalhar em colégio e em qualquer outro estabelecimento que envolva algum tipo de exercício físico. E logo depois da minha graduação, eu ingressei no doutorado, né, em radiologia na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas. E meu projeto é o efeito de exercício físico com e sem complexidade motora, que a gente pode falar mais para frente qual que é essa diferença. Na desesperança, percepção afetiva, volume de regiões subcorticais, indivíduos com depressão do Sistema Único de Saúde. Por isso, por conta do projeto, eu preciso entender sobre depressão, sobre exercício, sobre os mecanismos do exercício na depressão e principalmente das adaptações em nível central. Né? Eu acho que foi uma boa introdução. Eu acho que só esqueci de falar que eu fiz iniciação científica também, com Parkinson no exercício físico. Né? Então, essa parte de exercício físico e cérebro a gente já está trabalhando, acho que uns 3, 4 anos que eu estou estudando isso. Né? Agora, efetivamente, no doutorado. Tá. Eu acho que a introdução ficou boa, e aí depois a gente só volta para tipo, encaixar significado em algumas dessas palavras para todo mundo. Sim, mais para frente, vamos com calma. Eu acho que funciona. Mas, do jeito que você se introduziu, me veio já de imediato uma pergunta na cabeça que é meio retórica, mas eu quero saber como você diria isso. Que é, para ti, você acha que existe atuação no âmbito da saúde, considerando que exercício físico faz parte desse eixo? Existe uma atuação que não possa ser obrigatoriamente multidisciplinar ou interdisciplinar? Assim, é uma coisa complicada de se discutir, porque por mais, até óbvio que pareça, que precisa ter o vínculo de vários profissionais para fazer um tratamento, principalmente para o indivíduo com depressão, tanto do médico, quanto do psicólogo, quanto da terapia ocupacional, tanto do exercício físico, tudo isso é importante para o tratamento. Porém, quando nós vamos na realidade, né, é difícil ver isso acontecendo, até mesmo em alguns estabelecimentos públicos que era para acontecer. O HC tem um trabalho muito interessante disso, mas são poucos lugares que conseguem efetivamente executar. Ainda mais que a depressão ou qualquer outra doença, você precisa ter esse suporte de vários profissionais para você ter um melhor tratamento. Mas assim, você na sua atuação, por exemplo, porque eu entendo que a formação do educador físico primária, vamos chamar assim, o foco dela não é o transtorno mental, o foco dela não é o cara com deprimido, ansioso, etc. O foco é quase mecânico, fisiológico, em algum grau. Então, assim, o fato de você conhecer sobre transtornos mentais te torna um melhor professor de educação física, ou estou errado? É uma coisa interessante de se discutir. Eu até estava falando com outros colegas da psicologia que na nossa grade curricular não tem uma disciplina específica que aborda saúde mental, neurociência, né? Então, normalmente o profissional de educação física que tem esse entendimento,
ele descobre através de uma pesquisa por conta ou por estar próximo da iniciação científica, né? Mas o ponto é o seguinte, acho que a disciplina que chega mais próximo ali de saúde mental seria a psicologia do esporte, mas não tem muito a ver com a doença em si, né? Com transtornos mentais. Inclusive, na minha grade, eu nem tive psicologia do esporte. Então, esse que é o ponto. O profissional, ele acaba tendo que se atualizar e se informar em outros lugares, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, fazer uma residência. Que é engraçado, né? Porque você se formou faz poucos anos, né? Então, tipo, a psicologia do esporte, ela é recente, mas ela geralmente deveria estar nas grades dessa altura do campeonato, né? Pois é, muito importante, né? Inclusive, a gente vê o melhor rendimento dos times. Os times grandes sempre têm um psicólogo do esporte, não só no futebol, mas em outros esportes também. É muito importante o vínculo com esse profissional, né? Não, o psicólogo está inserido nessas equipes até porque é uma questão de rendimento, né? Então, tipo, eu lembro de estar vendo esses dias uma live, acho que foi uma live, foi um vídeo do Nunca Vi um Cientista, e ela comentando de um artigo, o Gati. Ele tava louco para aparecer na live, ele tá me unhando aqui, mas pode continuar. O meu também tá aqui, só que ele tá dormindo, então tá tudo bem por hora. Não, então, aí ela estava comentando de um estudo que saiu uns anos atrás, eu cheguei a ler, mas eu tinha esquecido que ele existia, de um grupo de atletas que estava sob efeito de placebo, então ele estava tomando uma substância que não tinha efeito nenhum de melhora ou de performance, nada do tipo, e ele estava ciente de que era placebo, e ainda assim ele tinha um melhor rendimento. Sim. É cafeína, então, se não me engano, esse estudo, né? Eu não sei se foi cafeína, eu não lembro, faz um tempo, foi uns 3 anos que saiu, faz mais, né? Mas o que eu achei interessante é o fato assim, o cara, e aí isso tem total interface entre a minha área e a sua área de alguma forma, que é essa ideia de, mesmo o cara estando ciente de que era placebo, mesmo o cara estando ciente de que aquilo não tinha efeito nenhum, ainda assim ele tem uma performance melhor, ainda assim ele tem um tempo de chegada mais rápido, ele tem uma performance muscular melhor. Então, como é que a gente explicaria tal, sabe, uma coisa tão bizarra quanto essa? Tipo, o fato da pessoa acreditar já é o suficiente para ela sair melhor. O efeito placebo é uma coisa muito forte, em qualquer tipo de estudo que você vai analisar, é muito importante controlar essa variável, essa questão da pessoa responder melhor. Ainda mais em atleta. Você tem diversos estudos que demonstram que, por exemplo, o rendimento pode melhorar se você utilizar, até eu perguntei da cafeína, porque a pessoa sabendo que é um placebo de cafeína, ela melhora o desempenho também. Depois, todos os estudos que eu vou citar durante a live, eu vou colocar na descrição, porque eu odeio participar de live, assim, podcast, eu tenho que ficar procurando isso tudo que a pessoa citou, depois eu coloco tudo embaixo, comido com o Bruce certinho, né? Então, eu coloco também esse que eu te falei do placebo, pode deixar. A gente coloca tudo na descrição, porque a gente tem bom senso aqui, boas práticas e ciência. É importante controlar essa variável aí do efeito placebo, que vai acontecer, e se você não tem um bom controle dela, um bom desenho experimental, você pode achar resultados que não são verdadeiros, né? Porque o efeito placebo precisa ser separado, mesmo em atleta. Inclusive, assim, muitos estudos, principalmente nessa área de treinamento e suplementação, eles demonstram a ineficácia de algumas intervenções, alguns suplementos. Por exemplo, você deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida de BCAA, né? Um suplemento pessoal da academia adora. Para ganho de força, hipertrofia, não ganha força, não ganha hipertrofia e vende, assim, com muita frequência, assim. E exatamente, às vezes até alguns alunos relatam para mim, não, mas eu tô tomando, eu tô me sentindo melhor. Então, provavelmente, eu não quero falar, né, não quero mentir para o aluno, mas é o efeito placebo acontecendo. Porque quando você vai testar isso em um desenho experimental, um ensaio clínico controlado e randomizado, você não vê a diferença. Né? Então, por isso que é importante sempre procurar um profissional qualificado, tanto de educação física para prescrever um treino, quanto um nutricionista para prescrever uma dieta. E isso é importante. Agora, só voltando, eu acho que você perguntou mais pensando o que acontece na cabeça de uma pessoa, né? Como que a cabeça de uma pessoa pode alterar o rendimento. Isso é muito importante para atleta e até para indivíduos saudáveis, assim, que não necessariamente vão praticar algum tipo de esporte de alto rendimento. Eu queria sua perspectiva justamente no sentido do cara que não é de alto rendimento, porque eu acho que é esse que é o cara que vai estar assistindo a gente, que vai estar no meio da internet,
O profissional de alto rendimento nem tem tempo para ficar na internet, a verdade é essa. Ele tá treinando. Exato. Tá treinando. Basicamente, assim, essa questão de motivação, acreditar no que você está fazendo muda a resposta. Tanto mas das respostas, estou falando mais da perspectiva mental, né? Inclusive, Tá. na minha revisão de literatura, recentemente, eu estava lendo os estudos, que é muito importante o indivíduo ele acreditar no tratamento que ele está recebendo, né? Porque Sim, aderência, né? de depressão e exercício já, que inevitavelmente eu vou ter que entrar nisso, a taxa de resposta ao medicamento é baixíssima com antidepressivos, é baixíssima. Sim, E, sim. assim, Dependendo do espectro, por exemplo, principalmente os casos mais graves, já é difícil de responder, justamente porque já tem comorbidade associada, principalmente nessa questão do exercício, de atividade física já não existe mais. Então é difícil mesmo o sujeito responder a medicação no geral, assim. E fora que a medicação leva tempo para fazer efeito, né? Não só o tempo, ela vai trazer diversos, como eu posso dizer, efeitos colaterais nos sintomas depressivos mesmo, dificuldade de sono, alterações físicas, dores no corpo, e até mesmo a dificuldade de resposta a futuros tratamentos, né? Por isso que você pensar em tratamentos coadjuvantes ao medicamento, como você falou, você está utilizando antidepressivo, e se alimentar melhor, fazer exercício físico, provavelmente vai, por exemplo, se tratar com psicólogo também, isso vai potencializar, assim, o efeito do medicamento. E se o medicamento não estiver respondendo, talvez o exercício responda. Tem até um estudo que eu mandei para você, que é isso que eu quero falar contigo, que é bem interessante, é um desenho, até uma postagem no Instagram sobre ele, né? Já era um consenso, lá em 2000, 1900 e bolinha, o exercício físico era eficaz para reduzir os sintomas depressivos, isso era um fato. Sim. Até hoje, tem diversas revisões, diversas meta-análises que apontam para isso. O interessante para observar, tem um estudo, que se não me engano foi 2002, depois vai estar tudo na descrição, que o autor teve uma ideia muito interessante. Veio o efeito isolado do exercício físico, sem pensar no antidepressivo. Então eles separaram em 3 grupos. O grupo antidepressivo e exercício físico, o grupo só antidepressivo e o grupo ao cachorro. É o meu antidepressivo. O grupo só exercício. E o grupo só exercício. Esses 3 grupos. O grupo só exercício não utilizava antidepressivo. E os 3 grupos reduziram os sintomas depressivos. Então, assim... Eu achei super interessante o resultado que eles mostraram no artigo. Eu li com mais calma, até para ficar por isso. E eu não te passei depois, mas fizeram follow-up desse estudo. Fizeram follow-up desses indivíduos que demonstraram que o grupo que fez exercício físico, que só fez exercício físico, foi o grupo que teve menor taxa de recaída, né? Então eles tiveram maior taxa de remissão e tiveram menos taxa de recaída. E foi bem interessante esses estudos. Então, assim, é sempre importante pensar em fazer, como a gente falou no começo da live, um tratamento assim, multidisciplinar, interdisciplinar. Você se tratar com psicólogo, você se tratar com exercício, você se tratar com antidepressivo, com medicamento, procurar um psiquiatra. Para você, assim... eu não esqueci de falar, né? Então, o que eu estava falando antes de falar desses estudos? Você acreditar no tratamento é muito importante. Então, às vezes, você não está muito vinculado à resposta ao medicamento, que a literatura... traz muito isso, tem pessoas que não gostam muito de medicamento na perspectiva geral, e talvez outras terapias coadjuvantes respondam medidas, como exercício físico, como a psicologia. Então é sempre importante, somente quando não está pensando em pesquisa, que você quer isolar variáveis, você sempre buscar um tratamento mais completo, né? Assim, tem interface entre as profissões e eu acho que isso é importante. Então, por exemplo, eu acredito que um educador físico que entende de psicologia vai ser o melhor educador físico, da mesma forma que eu, um psicólogo que entende um pouco sobre o corpo e como ele funciona, faz a minha atuação ser melhor. Conhecimento nunca é demais. Com certeza. E eu acho que é muito importante hoje em dia, principalmente, cada um saber da sua área. Então, por exemplo, no meu projeto de pesquisa, claro que era um projeto guarda-chuva, eu estava dentro de um projeto que tem outros, ou um mestrado, um doutorado, e outros artigos vão sair, o meu é só uma parte. Só que importante, antes de começar o projeto, que já foi coletado, a pesquisadora falou assim, responsável, né, a médica, a gente fez diversas reuniões. O profissional de educação física, ele não podia em nenhum momento fazer o papel de psicólogo, para não interferir na resposta do indivíduo, né? Então, assim, a minha atuação como profissional de educação física é dar um exercício.
Eu não posso ultrapassar de querer ficar dando conselho, de ficar indicando coisa. Eu Sim, dou o sim. exercício, eu tenho que ficar focado nisso. E assim, essas questões que o indivíduo tem que trabalhar, por exemplo, com psicólogo, com psiquiatra, procurar esse outro profissional. Por isso que é importante cada um saber exatamente o que vai fazer, para não atrapalhar também. Não, cada um tem Porque, sua formação primária, né? Ainda assim, tipo, eu fiz X anos de psicologia, né? Pensa que a gente não foi treinado para isso, né? Como eu te falei, não tem nem na graduação. No curso, mesmo fazendo curso, mesmo terminando o doutorado, eu não sou capacitado para ficar lidando com essa parte assim psicológica do indivíduo. Eu dou o treino para ele. E assim, tem todo um protocolo para você seguir para escrever um treino e dar o treino para esse indivíduo sem interferir nessa parte assim, né, psicológica, sim, que é responsável por outros profissionais. Né? Então, cada um nutricionista cuida da dieta, vocês cuidam da parte mental, a gente cuida da parte do treinamento e o indivíduo vai ter benefícios disso. Não, eu concordo 200%, porque é isso que eu já falei agora há pouco, mas você tem uma formação primária, você fez tantos anos de educação física, não tem como eu tirar isso de você, e eu não fiz eles, então, de qualquer forma, você tá apto para entender essa interface, esse pedaço da realidade do indivíduo, no caso do exercício, por exemplo. Então, sim, eita, apareceu umas coisas aqui, Nossa, agora que eu tava vendo o chat aqui, deixa eu ver. Enlouquecendo, Algum nível de coaching para alto desempenho. Você entendeu? Aqui, ó, do Ian Carvalho tem. Seria, qualquer profissão de alto nível, tanto físico como mental, exige algum nível de coaching para alto desempenho. Talvez, se você considerar o coaching como um estudo, você ter uma formação academicamente orientada, isso é interessante e eu concordo, né? Você precisa ser capacitado para treinar, para tratar, para qualquer coisa que você faz, que você propõe a fazer, você tem que ser capacitado. Porém, já que tocou no assunto de coaching, tem um estudo muito interessante, recentemente, já que falou de coaching, eu vou falar aqui. É uma meta-análise do grupo de pesquisa do Escola de Educação Física e Esporte, que eu conheço, que é o grupo do Hamilton, que demonstrou que o coach, na verdade, não tem essa diferença de um profissional convencional, na verdade, até pior, né? Então, por isso que é importante a gente separar e procurar um tratamento que você sabe que é eficaz, né? Que você já tem uma estabelecido na literatura, não é uma coisa milagrosa, né? Porque algumas vezes a gente busca tratamentos assim milaborantes para uma coisa que é séria e às vezes esse tratamento milaborante não vai te fazer responder. Pode ser que fosse por placebo, porque o tio da minha amiga, da tia, da avó se tratou com depressão tomando suco de laranja. Vou tomar suco de laranja. Não é assim. É o mesmo drama da cloroquina agora, né? Tipo, o efeito placebo tá aí para mostrar que qualquer coisa pode ser... pode ter efeito, né? Não quer dizer que esse efeito é duradouro, que esse efeito é real, mas ele tem efeito. Sim, tem mas mas eu acho que só para complementar o do Ian, se eu entendi a outra coisa e a outra coisa a gente clareia. Porque assim, a gente fala cotidianamente hoje do coaching, mas a gente fala porque o coaching fuleiragem, né? O coaching que não faz o trabalho dele, ele é a regra agora, né? Então, eu acho que ele está falando mais num sentido de, por exemplo, qualquer atleta de alto desempenho, ele precisa de acompanhamento de um cara que vai trabalhar essa parte da mentalidade dele em relação ao exercício. Então, sim, nesse sentido, sim, ele vai precisar, seja de um psicólogo ou de um coach do esporte, né? Um cara que de fato faça um trabalho real em relação a isso, não um cara do coach fuleiragem que a gente estava falando. Sim. Existem coaches sérios, eles são minoria? Sim, eles são minoria, mas eles existem. Então, aquela coisa, não vamos generalizando. Tem vários estudos demonstrando que o coach é uma coisa interessante, né? Não é a literatura que eu estudo, assim, mas quando eu peguei para ler, depois coloco na descrição os artigos que eu tinha lido, tem resultados interessantes também, né? Então não dá para demonizar também, só que tem que sempre pensar que aqui a gente está no Brasil, e a gente aqui tem uma regulamentação. E por mais incrível que pareça, pode conversar, isso infelizmente não tem dados, eu já busquei na literatura, até pensei em fazer algo sobre isso. Por exemplo, a educação física nos Estados Unidos não é uma profissão academicamente orientada. Então, quem pode dar o treinamento lá é meio que uma pessoa que faz um curso, um cara fortão. Então, acontece muitas lesões lá, as pessoas não gostam. As pessoas me relatam assim, a Cássia foi para os Estados Unidos e, não dá para treinar na academia lá, não tem orientação nenhuma.
né? Então, a mesma coisa do psicólogo aqui. Aqui tem uma legislação que não é uma questão de proteção à profissão, é uma questão de o governo está pensando que você vai receber o melhor tratamento, melhor intervenção de um profissional qualificado. Um profissional que se formou, né? E aí eu sempre gosto de usar esse termo, profissão academicamente orientada. Por isso que você faz um bacharel. Baseado em evidência. Ou seja, o profissional que está te atendendo está atualizado ou tem capacidade de usar o conhecimento científico na atuação profissional. Porque se ele não precisasse do conhecimento científico, ele ia fazer o conhecimento técnico ou outro tipo de conhecimento. Então, por isso que é importante sempre procurar um profissional formado. Tá? Não, eu concordo 200% contigo. Sim. Tem uma pergunta aqui, da Márcia. Já tive alunas que chegaram para fazer a primeira aula parecendo um zumbi e depois de 2, 3 meses parecem outra pessoa. Sim, o exercício tem... claro, já demonstraram através de diversos estudos a eficácia do exercício físico para sintomas depressivos, para ansiedade, para a saúde mental no geral, indivíduos saudáveis, não necessariamente com depressão. E é interessante pensar que uma variável que a gente está utilizando na nossa pesquisa, que a gente já utilizou, está na fase de publicação, é a percepção afetiva. Né? Se você vai olhar na literatura... Clareia para a gente aqui o que isso significa. Então, a percepção afetiva seria basicamente os sentimentos que você sente durante o dia, o seu estado atual. Essa percepção afetiva pode ser tanto positiva quanto negativa. Você tem escalas para medir isso. Né? Então, a gente utilizou isso no projeto de pesquisa. E a literatura demonstra que, por exemplo, indivíduos com depressão, indivíduos que estão chateados, normalmente tendem a ter um afeto negativo que vai proporcionar sempre uma visão de mundo negativo em relação à vida desse indivíduo. Ele tem uma tendência a perceber os aspectos negativos com mais frequência, né? Então, pensando que a realidade é composta de coisas positivas e negativas o tempo todo, o deprimido ele tem uma tendência a procurar o negativo quase por uma reestruturação da forma como ele pensa mesmo. Então, tipo, o fato dele estar naquele ciclo de pensamento faz com que ele busque cada vez mais coisas negativas. E por isso que a tendência é que fique cada vez mais severo, né? E por isso que eu falei da percepção afetiva e do exercício físico. Por quê? Se você pegar indivíduos saudáveis, uma sessão de exercício físico já melhora a percepção afetiva da pessoa. Ela chega com a percepção afetiva e sai melhor. Em indivíduos com depressão, não existem muitos estudos sobre isso. Só que nós fizemos, né, no nosso estudo, os resultados são muito interessantes. Eles já chegam com a percepção normal ou um pouquinho maior, assim, uma percepção positiva, e no final do treino sai melhor ainda. Né? Ele sai com uma percepção afetiva melhor. A gente já apresentou os dados em congresso, faz publicação, estou louco para publicar isso. Ou seja, o exercício físico, além de reduzir os sintomas, ele é uma forma de você controlar, até com estímulos agudos, a sensação de prazer do indivíduo. E quando você faz exercício físico, principalmente o que você gosta, né, sem ser aquela coisa obrigada e tal, você sente prazer em realizar o exercício, e isso é uma das justificativas que o exercício é tão interessante para a saúde mental e até para indivíduos diagnosticados com depressão maior, qualquer outro. Ou, por exemplo, ansiedade também. Tem um relato comum, provavelmente você já deve ter escutado se você teve algum cliente na clínica, na academia e tal, que é muito comum o depressivo, o leve principalmente, moderado, né, que ainda vai procurar ajuda sozinho e tal, que ele fala que tem essa sensação do desprazer, né, ele não sente prazer em mais nada, as coisas não fazem mais sentido e tal. E de alguma forma, o exercício, as primeiras sessões de exercício vão ajudar a modular isso, por uma outra razão que eu acho que é super interessante, que é a ideia de que, assim, é um cara que já sente regularmente que ele está deixando de fazer as coisas, que ele não consegue mais fazer as coisas, que a rotina dele já não produz mais do jeito que produzia antes. Então, o simples ato dele ir fazer uma sessão de treino, seja lá de qual exercício for, depois a gente comenta quais seriam os melhores, que inclusive no artigo tem, né, que você falou, você mandou, que a ideia de que ele fez uma sessão de exercício já é uma sinalização de que ele está fazendo algo. Então, o simples fato dele mudar a rotina dele e incluir algo que não estava lá e que antes ele se sentia incapaz de fazer, já é um modulador da percepção dele. Então, e fora que, tipo, isso vira, bem ou mal, um gatilho metabólico, né? Então, tipo, se antes ele estava
ficando cada vez mais deprimido, tanto na questão da percepção, eu tô triste em relação à vida, né, tipo, o prazer em relação às coisas. Agora eu tenho um elemento na realidade desse indivíduo, eu tenho um elemento novo que pode ser um elemento de prazer, que antes não existia. Então, muito do que por exemplo, tratamento psi, né, com deprimido, é você remapear a realidade dele para falar assim, ó, tá, beleza, as coisas às vezes são ruins mesmo, mas o que tem de bom nisso aqui? De onde você pode tirar prazer nessas coisas? E por isso que o exercício físico é uma super intervenção, porque é se chegar pro cara e falar assim, ó, topa fazer essa atividade aqui, que vai mudar a tua rotina, vai fazer com que você fique mais resistente, tenha mais força física, você vai se sentir melhor em relação a você mesmo, sua aparência a sua percepção da sua aparência vai ser melhor. E no processo, todo mundo em volta de você valida esse tipo de coisa. Então, tipo, não é só, por exemplo, é diferente de eu, na minha vida, eu regular as minhas contas, por exemplo. Provavelmente ninguém vai ficar sabendo. Mas se eu começar a fazer exercício, todo mundo vai saber. Sim. Então, é interessante pensar. Acho legal. É interessante pensar que o exercício, quando a gente pensa no conceito de saúde, que seria basicamente não só a ausência de doenças, mas o bem-estar físico, mental, social, a definição mais aceita hoje em dia, é que o exercício vai trabalhar várias frentes, né? Porque às vezes você pensa, não, eu vou trabalhar meu físico. Só que você melhora o mental, e se você sai de casa, você tem contato com as pessoas, faz exercício em grupo, você também trabalha essa parte social. Então, ele trabalha em várias frentes, né? É uma coisa muito interessante, ele trabalha em várias frentes. A gente pensa na parte física, mas ele trabalha na parte mental, na parte social. E quando a gente pensa para a depressão, a gente pensa ao contrário, né? Não, eu vou fazer exercício para melhorar a minha saúde mental. Só que você vai ter os benefícios físicos também, os benefícios físicos também do exercício. Não só melhorando sua mente, mas também questão de reduzir problemas cardiovasculares, controlar a colesterol, pressão, diabetes. Então, é um tratamento bem interessante, é uma intervenção muito legal. Ao mesmo tempo, tem um estudo muito interessante que eu sempre cito, que o título é 26 doenças que o exercício é eficaz em tratar. Aí o nome desse estudo no final é Exercise as Medicine. Tem algumas pessoas que não gostam muito dessa linha, depois eu falo por quê, mas ele mostra assim 26 doenças que o exercício físico é eficaz. Aí ele vai lá, câncer, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Mas no sentido de tratamento mesmo ou de preventivo? Porque eu acho que é importante a gente diferenciar essas coisas. Os dois, assim, vamos lá. Por exemplo, na depressão, você vê que o exercício físico é eficaz na melhora do indivíduo, da remissão, que ele vai ficar bem de novo. Tá. O exercício, ele pode, entre aspas, né, curar. Porque curar é um termo muito assim, pejorativo. Normalmente, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em remissão. Né? A pessoa está com remissão desses sintomas. Agora, como eu falei anteriormente, a esquizofrenia, ele não vai curar a esquizofrenia. Mas tem diversos estudos que demonstram efeitos do exercício físico na saúde mental desses indivíduos, em sintomas depressivos, em sintomas de ansiedade. E a meta-análise, que é de uns anos atrás, agora já deve ter mais estudos, falava que tinha alguns efeitos até sobre alucinações e alguns outros sintomas especificamente da esquizofrenia. Então, assim... Não, mas eu te explico por quê. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque, assim, não tem relação direta com o tema, mas eu acho que é importante as pessoas saberem. Tem uma regiãozinha lá que chama, tipo, gânglios da base, núcleos da base, depende da literatura que você vai procurar, né? Mas não importa o leigo entender agora. Mas o ponto ela serve meio que para quem trabalha com Parkinson, sabe, né? Ela serve para modular atividade motora, principalmente, né? Então, de você... atividade motora fina, principalmente, ela está muito envolvida, né? Então, quando você força o exercício que tem, tipo, algum transtorno mental, principalmente essa questão de... Quando a gente está falando de alucinação, por exemplo, auditiva, visual, coisa do tipo, isso tem uma relação com o ambiente, de alguma forma, a interação com ele, ou com o próprio corpo, coisa do tipo. Quando você força essa relação que passa pelos núcleos da base, você está forçando o sujeito a regular isso de alguma forma. Seja pela exposição mesmo, tipo, o tempo todo essa região está sendo utilizada com mais frequência. E esse forçar da via faz com que o sujeito se perceba de uma forma melhor.
Então, a gente vê isso muito em transtorno, por exemplo, alimentar. O cara, a mina com bulimia, que, tipo, ela se percebe como se ela tivesse 100 quilos a mais. Aí ela começa a fazer exercício físico, ela força essa via, e aí ela começa a ter uma percepção melhor, de fato, de onde o corpo dela tá. Onde termina a pele dela, então, a percepção do próprio corpo. Então, e nos transtornos que são puramente cognitivos, vamos chamar assim, porque geralmente é o que o pessoal pensa sobre a esquizofrenia, né? Que é tipo um negócio que fica só dentro da cabeça. Ajuda justamente por isso, porque você está ajudando o sujeito a regular, ter maior previsibilidade do ambiente. Sim. Então, e é importante então, assim, pensar também que o exercício físico, eu ia entrar nisso mais para frente, né? A gente pensa assim, o exercício físico melhora os sintomas emocionais, melhora outras doenças também. Por que o exercício melhora a mente, o cérebro? Quais serão os mecanismos, né? E é interessante pensar que o exercício físico, ele promove alterações tanto estruturais quanto funcionais em nível central do nosso cérebro. Por exemplo, o exercício físico já está bem estabelecido que aumenta o volume de uma região chamada hipocampo. Já tem até meta-análise demonstrando isso. Sim, revisões demonstrando isso. Ou seja, o exercício físico atua muito na parte cognitiva também, né? Até melhora o desempenho cognitivo, enfim. E essas adaptações em nível central, que o Bruce comentou, ajudam a explicar o porquê que a pessoa melhora. Porque é sempre importante a pessoa melhorar, né, independente da adaptação. Cito mais alguns estudos, por exemplo, você falou da parte de prazer e desprazer, da questão de alucinação, até da questão do Parkinson. A minha orientadora, cara, ela estuda especificamente o efeito exercício em indivíduos com Parkinson, né? E ela publicou recentemente um estudo demonstrando que as regiões especificamente afetadas no Parkinson alteram a funcionalidade com a intervenção de exercício físico específico para essa doença, né? E é legal falar do Parkinson, por quê? O problema do Parkinson é na questão da secreção da dopamina, né? Então, os indivíduos que, a partir do momento do diagnóstico do Parkinson, 50%, 40% dos neurônios responsáveis pela secreção da dopamina, aí tem discussões na literatura se ele está desativado ou se ele morreu mesmo. Ainda não é um consenso sobre isso, mas o ponto é o seguinte: a dopamina, as pessoas relacionam sempre a um prazer e desprazer relacionado às regiões subcorticais, só que ela tem uma função muito motora, né? A função da dopamina é principalmente motora. Por isso que os sintomas do Parkinson são exatamente sintomas motores, de festinação, os principais, né? De tremor, são sempre sintomas motores. Né? Então, o exercício físico promove essas alterações. É interessante pensar que no nosso projeto também, que já está em fase de publicação, eu juro que uma hora vai sair. Peraí que eu alguém quer participar? Vou ter que me afastar dos pezinhos. Continue. Então, enfim. E aí, então, e nosso estudo demonstrou através dos dados, a gente vai publicar, já está em fase de publicação, já tem a congresso também, que o exercício físico alterou especificamente o volume do núcleo accumbens, que é uma região muito afetada no Parkinson, e também relacionada ao prazer de fazer. Sim, recompensa. Mas de uma perspectiva geral, né? E interessantemente, outra região que foi afetada foi a amígdala. E a amígdala e o núcleo accumbens são fundamentais no papel da percepção afetiva. Então, felizmente, no projeto tudo se vinculou. Alteração do volume da amígdala, alteração do volume do núcleo accumbens com a intervenção do exercício físico. Isso pode explicar por que os indivíduos estão respondendo ao exercício físico. Tem algumas perguntas aqui que te deixou passar que eu acho importante salientar. Por exemplo, a Alana Moreira, vulgo a minha mãe. Beijo, mãe. Adoro minha mãe, que participa de todo mundo. Beijo, mãe da Cássia. Prazer. Beijo, mãe. Eu gosto da dança. Pode substituir o exercício e imagino que psicologicamente funciona. Sim. Muito. Sim. Nossa, esse comentário é muito importante. Por quê? A aderência ao exercício físico é muito importante. Né? Você se manter na atividade. Não só entrar, me matriculei na academia, fiz uma aula, fui embora. Né? Depois nunca mais voltei. Você se manter no exercício físico é muito importante. E um dos principais preditores da aderência do exercício físico é você gostar da atividade. Então, por exemplo, se você gosta de dança, faça a dança. Faz a dança. E a dança é um exercício físico, porque é importante usar duas definições, que eu lembro de cabeça. Kaspersky, em 1985,
Eu nunca Os esqueço da homens. graduação dessa disciplina. Que tem uma diferença da definição de atividade física e exercício físico. Atividade Ah, física. importante, não sei qual que é. Então, a atividade física seria qualquer movimento corporal que você gasta mais calorias do que em repouso. Ou seja, uma E pessoa pro que fica trabalho mais pode ser, tempo, então. então, você ficar mais tempo em pé, você se deslocar para pegar o ônibus é uma atividade física. Então, às vezes, a pessoa tem um alto nível de atividade física, porque ela trabalha meia hora a pé indo para voltar, vai e volta, e tem um baixo nível de exercício físico, porque a pessoa não faz exercício. Tendo exercício físico definido por uma atividade física sistematizada. Ou seja, eu, a Cássio, depois da live com o Bruce, vou correr 30 minutos. Isso é exercício físico. Você sistematiza a atividade física. E a atividade física é movimento corporal. Né? Então, é interessante. E é importante até pensar em políticas públicas sobre isso. Se você pensa, eu preciso aumentar a atividade física das pessoas, eu vou fazer academia ou eu vou colocar mais escada para as pessoas andarem mais? Entendeu? Sim. Agora, se você quer aumentar que as pessoas façam mais exercício físico, você vai colocar escada ou você vai fazer academia, os outros passos para pessoas fazerem uma prática sistematizada? Né? Isso é interessante. Ou seja, a dança é um exercício físico, porque você sistematiza uma prática de atividade física. Dança. Você está falando agora, mas eu lembrei que, assim, eu não lembro quem que eu vi, mas é uma dessas nutricionistas importantes, assim, da divulgação científica. Ela falando que um dos maiores hábitos que você pode escolher fazer na vida, que muda, aí agora que você falando é importante saber, é uma atividade física, que podem mudar seus hábitos, é você escolher não usar mais escada rolante, por exemplo. Isso aumenta a atividade física. Então, eu falei, muito interessante, porque realmente, se a minha proposta é ter uma sociedade que faz mais atividade física, não faz sentido eu, por exemplo, ter isenção fiscal para instalar escada rolante, sei lá, ou comprar elevador para prédios baixos, ou qualquer coisa parecida. Então, a forma como a gente está estruturando a sociedade faz com que as pessoas façam menos atividade física, né? Isso. Então... E, interessantemente, as pessoas fazem mais exercício físico do que antigamente, só que fazem menos atividade física. Então, as pessoas procuram, eu fico o dia inteiro no escritório, eu vou treinar meia hora na Smart Fit. A pessoa tem, assim, uma baixa atividade física, fica o dia inteiro sentado no trabalho, ainda mais na pandemia, em casa, e depois faz meia hora de exercício físico. Sendo que antigamente a pessoa andava muito para chegar no trabalho, para voltar. Então, as pessoas eram mais ativas, eram, na teoria, até mais neste aspecto de, por conta do deslocamento, acabam fazendo mais atividade física e tendo uma vida mais saudável. Né? Deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo. Não, desculpa, que aconteceu comigo esses dias. E eu falei, eu preciso comentar isso com a Cássio. Que é. Eu tava regando minhas plantas, e aí eu tenho um muro que é mais ou menos na altura assim, de 1,80 m, um pouco mais alto do que eu, e aí tem os vasos e tal. E eu poderia fazer um sistema de irrigação automático, mas eu optei por todos os dias ir lá e manualmente regar eles. Então eu tenho que erguer meus braços, o regador cheio com, sei lá, uns 3 kg de água a mais, e regar planta por planta e tal. E aí um dia, geralmente eu fazia tipo... dividido em séries, vamos colocar assim. Então, eu ia de 10 em 10 vasos, aí eu abaixava, descansava um pouco, fazia mais 10 vasos, porque é o muro longo, né? Uhum. E aí, eu me peguei com dor em toda aqui a parte da superior, porque eu falei, hoje eu vou fazer tudo de uma vez só. E aí não, mas assim, eu senti um incômodo de quando eu fazia exercício localizado mesmo, na época que eu fazia musculação e tal. Mas o que eu achei curioso é que o estalo que me aconteceu foi justamente em relação a isso que você falou agora. Se eu tivesse utilizado a tecnologia, o conhecimento que eu tenho mais ou menos de engenharia para facilitar a minha vida, é com certeza uma atividade física que eu não faria mais. Isso, exatamente. Você deixaria de se locomover, de fazer os movimentos do braço, de alongamento, até de passos ao dia, né? Normalmente, a recomendação, tem duas coisas que eu preciso falar de atividade física. Primeiro, por que é importante definir os conceitos, né? Primeiro, a recomendação de passos ao dia para uma pessoa que não faz exercício, adulta, seriam 10 mil passos por dia. E se você os aplicativos já vem com isso setado, né, de fábrica, né? Tipo, sim, então o celular normalmente tem um acelerômetro, né? E você se deslocando com o celular já vai contar os passos do seu dia. O acelerômetro,
ele capta esses movimentos corporais, ele ajuda no GPS, por isso que o celular já vem embutido. E tem uns aplicativos que você baixa, Samsung Health, que você vai ver os passos que você dá no dia, bem interessante. Por exemplo, ó, hoje, antes da live, como eu sou um primo muito legal, eu ajudei numa mudança que estava acontecendo hoje de manhã na casa da minha prima. Eu já dei 4.000 passos. Assim, 2 horas que eu fiquei ali, me desloquei, desci, eu fui de carro ainda, se tivesse ido a pé, eu tinha aumentado muito esses passos ao dia, né? Sim. Então, é importante pensar. Agora, por que é importante? Assim, eu gosto muito Claro que eu fui treinado para isso, normalmente o laboratório que eu fiz a iniciação científica gosta muito de definições. Por que é importante? Sem definição, a gente não tem como saber o que a gente está estudando. Quando você vai ver os estudos, agora que não avaliam exercício físico na depressão, mas indivíduos mais ativos têm menos chances de ter depressão, que isso já está na literatura. Como que eles fazem isso? Medida de atividade física. E eles vão calculando o que você faz no dia, incluindo andar, pode incluir exercício físico, pode incluir o que como você trabalha, né? Tudo isso entra na conta na hora de fazer isso, né? E é interessante que o exercício físico, além de prevenir os sintomas depressivos, as pessoas que não fazem exercício físico têm mais chance de ter depressão, ansiedade e outros tipos de humor. Sim. Por isso que, assim, talvez a prática de exercício físico não seja o segredo, mas você ser mais ativo vai te trazer benefícios dele. Sim, né? Porque tem um problema conceitual, que é o que você está falando agora, mas tem um problema, tem uma questão pragmática. Então, por exemplo, um dos tratamentos ouro para depressão hoje é o que chama ativação comportamental. Curiosamente, está muito parecido ali com a atividade, né? Então, o que ele consiste? É a ideia de você justamente você incluir elementos na rotina desse sujeito de forma que ele seja exposto a mais coisas prazerosas e aí ele encontre novas recompensas na vida dele e aí ele consiga alterar a forma como ele vê a vida e a rotina dele e a produtividade dele assim por diante. Então, envolve atividade, envolve fazer algo, sabe? Então, o elemento de não estar passivo em relação às coisas é extremamente importante na depressão. A questão conceitual, eu acho que vai além, assim, porque eu não sei se eu consigo elaborar isso de uma forma boa. Para facilitar a comunicação, as definições, né? Porque você está falando do conceitual, né? Porque a partir do momento que eu sei o que é atividade física e você sabe, a conversa flui, porque a gente está falando sobre a mesma coisa, a gente sabe do que a gente está falando. Porque a gente já estabeleceu um conceito da literatura, a comunicação fica muito mais fácil. Agora, quando você vai tentar discutir um assunto com alguma pessoa, com algum par, que ele não entende do conceito do termo, fica uma discussão, uma conversa desconexa, né? Porque para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Geralmente que a gente estabelece, né? Inclusive, Bruce, você falou do tratamento mais recente para depressão que você estava comentando. Tem uma pergunta aqui, Ian Carvalho 100. Análise SWOT pessoal ajudou bastante com a percepção de coisas boas e ruins no meu cotidiano. Eu não conheço muita análise SWOT. Quando ele escreveu, eu até coloquei no Google, parece uma coisa mais de empresa. Você conhece, Bruce? Não, eu não conheço. Mas sabe qual que é o problema? É que assim, isso que você falou da questão da terminologia, eu venho de uma corrente da psicologia que chama análise do comportamento. E para a gente é muito importante a conceituação das coisas. Então, qual que é o valor? Qual que é a definição disso que eu estou falando? Porque senão justamente fica uma conversa estranha. Isso inclui as outras áreas. Eu preciso que as outras áreas, a educação física, a nutrição, me entendam. Então, quando você fala assim, a gente precisa trabalhar com práticas academicamente orientadas, eu incluo em cima disso baseado em evidência. Isso, é sempre, né? Então, qual que é o problema? Eu foco, e eu imagino que você também seja o caso pelo que a gente se conhece, a gente foca no baseado em evidência. Então, tudo que está fora do eixo do baseado em evidência, eu nunca vou me envolver. Então, esse é um baita problema, isso tem um filtro aí, né? Então, por exemplo, baseado em evidência e tipo assim, validado, tratamento ouro recomendado, tem, tipo, sei lá, 3, 4 terapias para depressão e só. E é importante salientar também
que a sistematização até de diagnóstico é muito importante, porque Sim. os autores relatam, principalmente na depressão, que existe uma subnotificação por falta de padronização diagnóstico. Então, você psicólogo, você entende muito disso, mas por conta do meu projeto, eu tive que ir muito nessa questão de como faz o diagnóstico, como que mede a depressão, a quais escalas, qual que é o padrão ouro, que você citou esse tema interessante, padrão ouro, qual que é a melhor medida que a gente pode utilizar para esse paciente. E aí, a literatura fala que, olha, provavelmente esses números da depressão que já são grandes, né, de 350 milhões de afetados no mundo, maior causa de incapacidade do mundo, está subnotificada. Porque a pessoa às vezes chega num lugar para se tratar, num atendimento básico de saúde, as pessoas não fazem o diagnóstico da maneira correta, que não é tão difícil assim. Não. E falta padronização, falta definição, falta conhecer o que a literatura está demonstrando para padronizar isso no mundo inteiro, né? Para facilitar, mas é difícil. É que é um problema de consenso quase político profissional entre as áreas, assim. Então, se a gente estivesse trabalhando só com esse fato de, a gente trabalha só com o que é cientificamente comprovado, replicado, baseado em evidência, essa discussão nem faria muito sentido. Para quem trabalha só com esse nível mais alto de comprovação científica, vamos chamar assim para os leigos, essa discussão já está dada. Então nem faz muito sentido. Discussão. Quando você então, assim, tem hora assim que a gente precisa pensar, né? Quem está discutindo isso? Tipo, são os nossos pares, a academia está discutindo isso, eu falo, não, a academia de levantar peso. O mundo acadêmico em geral, ou está sendo uma discussão na rede social que a galera começou a fomentar do nada, né? Então, sempre procurem um profissional, porque assim, eu sou da educação física, o Bruce é psicólogo, a gente trabalha coisas assim semelhantes. Agora, tem muita coisa para a gente saber no mundo que a gente não sabe. Eu até gosto muito da definição do meu... Na verdade, aí é um termo que ele usou, né? Uma frase que ele criou, ele ouviu de alguém, do meu professor da época da graduação, chama Everton. Ele falou assim, o doutor é alguém que sabe uma pessoa que sabe de cada vez mais, de cada vez menos. Então a gente estuda muito o assunto, porque quando a gente estuda um assunto, a gente vê que é tão complexo de entender, que a gente vai olhar qualquer outro assunto que não é da nossa área e falar, eu preciso estudar sobre isso. Ideia sobre isso. Eu não faço ideia, preciso ler. Dá um tempo, dá umas 2, 3 semanas para te dar uma resposta, né? Então é importante sempre... Essa é a proposta da coisa, que justamente, porque assim, eu entendo que o que eu sei, vamos chamar assim, que é bem questionável por si só, ele é limitado por quem eu sou, pelas experiências que eu tive, coisas que eu li. E é por isso que eu tô chamando gente que não leu o que eu li, que entende de outras coisas, porque essas pessoas vão me ensinar coisas, vão me explicar coisas que eu não sei. Então, eu não tinha ideia que tinha diferença entre atividade física e exercício físico. Eu não tinha ideia. E pode parecer uma bobagem, mas a forma como eu vou modular as coisas a partir de hoje, na hora de explicar algo, vai mudar drasticamente por causa disso. Sim, é importante procurar um profissional, de preferência qualificado, que você consegue ter acesso ao conteúdo. Não é a pessoa que tem mais seguidores na rede social, é a pessoa qualificada, pessoa que está se atualizando. Assim, doutorado e mestrado é mais para a área acadêmica, quem quer trabalhar com universidade pesquisa. Mas a pessoa que sempre está se atualizando, fazendo curso, fazendo pós-graduação, lato sensu, né? Pessoas que estão se atualizando a todo momento, porque, como a gente comentou, tem muita coisa para ser atualizada, e na depressão, sempre atual, tem estudos que estão saindo... Cada vez mais atual. Na tese que eu estou escrevendo, não tinha exercício físico, assim, tinha um estudo que era o efeito do exercício físico na desesperança, que é a falta de perspectiva para o futuro, que é a variável principal do meu estudo. Tinha um estudo de montanhismo, né? Eles fizeram, na verdade, um desenho crossover, que, resumidamente, o mesmo grupo vai passar pelas mesmas situações, né? Uma hora um vai ser o controle, que não vai fazer nada, o outro vai ser o treinamento, aí depois troca, né? Só tinha um desse, né, da desesperança. Aí, recentemente, em 2020, eu estava lendo sobre desesperança, apareceu o efeito do exercício físico aquático, foi uma natação na desesperança. Em 2020. Então, assim, quando eu entrei no doutorado, esse estudo não existia. Então, a gente sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar ciente do que está acontecendo na literatura, para trazer um bom atendimento para uma coisa que eu gosto muito da educação física é que a gente nunca fala cliente, fala aluno. Fala, não, para o nosso aluno. Né? Ou qualquer outra atuação profissional. Né?
Então, esse que é o ponto. Cara, mas me tira... deixa eu te falar, tem um comentário aqui da Grandão, da Na Caput. Acho benéfico por conta da liberação hormonal, que melhora o humor e, consequentemente, auxilia a melhora em doenças psicossomáticas. Mas também faz criar estímulos e metas. Se estiver errado, pode me corrigir. Não, tá certíssimo. Sim. É importante salientar isso, Bruce. Deixa eu só te cortar rapidamente. A depressão, ela tem uma dificuldade de estabelecer um biomarcador específico para a doença. Então, se você vai ver as principais evidências da literatura que tentam explicar isso, pode ser a monamina, que seria ali a parte da serotonina, tal, que o pessoal normalmente ouve falar da depressão. Pode ser adaptações de nível central, que a gente falou. Pode ser o hormônio do eixo HPA, que está muito afetado na depressão. E é interessante pensar que todas essas variáveis, o exercício físico, esses mecanismos aí, hormonais, nível central, até da questão, é muito difícil falar que, por exemplo, até foi cogitado no nosso projeto medir a serotonina, mas é uma coisa muito difícil, né? Essa coisa mais micro, até passei naquele artigo que eu comentei de adaptações de nível central do exercício físico, do cérebro exercício, normalmente são modelos animais, né? Porque aí você consegue, tadinho do ratinho, você consegue dissecar o cérebro dele e ver exatamente o que o exercício mudou. Né? Como que o exercício mudou o cérebro do ratinho e o humano não pode fazer. Infelizmente. Mas exercício físico... Mas eu acho que essas medidas indiretas funcionam bem pro humano, por exemplo, em desesperança. As escalas são boas. Então, resumidamente, como a depressão não tem um biomarcador específico, o pessoal gosta de usar muito o termo de multifatorial, né? Sim. É importante pensar, às vezes o antidepressivo ele vai atingir lá a monamina, tal, da serotonina, da neurotransmissão, só que ele não vai resolver outras questões hormonais, por exemplo, que a depressão afeta também. E aí? Né? Sim, então é isso que é importante. Por isso que é legal sempre pensar em outras intervenções junto com a intervenção psicológica. Peraí, só tem 5 minutinhos. Pode ir falando, Bruce. Não, vai tranquilo, que não derruba mais, pelo que me explicaram. Então, é uma pena ainda ter uma porcentagem baixa de pessoas que praticam atividade física, são tantos benefícios. Sim, são muitos benefícios. Mas eu acho que aí vai uma questão mais puxada para a licenciatura, por isso que é importante fazer licenciatura. As pessoas saem, às vezes, do colegial sem saber o que fazer, porque no colégio pulavam aula de educação física, ficavam mexendo no celular, fazia outra coisa, né? Aí sai da escola e fala, não, eu tenho que fazer academia. Aí faz academia, não gosta, o que eu vou fazer na minha vida? É chato. Não, tem natação, como a Márcia falou, existe água, é muito gostoso fazer. Tem caminhada, esporte, tem bicicleta, tem caminhada, tem musculação, tem esporte de combate, eu adoro esporte de combate, tem uma variedade imensa, tem tênis, sabe, tem tanta dança, a galera gosta muito de dançar. Então, um recado final, já que está terminando a live, sempre busquem exercícios que vocês têm prazer em fazer, foca nesses exercícios. Ô, Acácio, só para clarear aqui rapidinho, eu acho que o pessoal, eu acho que é uma crítica importante para a gente pensar justamente para o fim aqui da coisa, que é eu tive professores bons de educação física na escola, excelentes, que valorizavam, por que educação física é importante, por que atividade física é importante, qual que é o conhecimento científico que tem por trás disso. E minha mãe é professora de educação física, né, vale ser mencionado. Sim. Então, essa interface, todo esse pedaço da vida das pessoas que deveria existir, que é a valorização do exercício da atividade física, para mim sempre existiu. Não existe uma realidade para mim onde isso não está incluso. Então, a ideia de eu não estar fazendo atividade física ou de eu não fazer algum tipo de exercício, para mim é definitivamente deprimente. Então, literalmente. Mas talvez isso seja justamente uma das causas de a gente ver numa sociedade que tem cada vez mais gente deprimida. É porque a gente tem cada vez mais pessoas fazendo menos atividade física e que valorizam cada vez menos a atividade física e o exercício físico. Sim, e por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu só tenho 30 minutos para treinar, 20, como profissional de educação física, ele consegue não só fazer um baita treino em 20, 15 minutos, só que como te assessorar em outras questões de, por exemplo, como a gente comentou de atividade física, tenta ficar mais no pé, dá uma caminhadinha na hora do almoço, sabe, alguma coisa que vai entender o que você, quem é você, a sua pessoa, e adequar a melhor estratégia para você. É isso que eu faço,
eu tenho vários alunos, assim, diferentes, adolescentes, idosos, com doenças neurodegenerativas, e eu sempre busco entender quem é essa pessoa e a melhor intervenção para ela, até do prazer dela, porque eu quero que ela continue fazendo. Sim. Então, às vezes eu dou aula na água, às vezes eu dou aula de bicicleta, às vezes eu dou aula, assim, convencional de musculação, às vezes é algo complexo, assim, em base estável, escala de agilidade, às vezes é um esporte. Então, assim, tem que buscar, assim, em você, o que você gosta de fazer, apresenta, assim, tenta fazer várias coisas, eu tenho certeza que algum exercício você vai gostar, porque é nosso, a gente gosta de exercício. Como a Natália falou, a gente libera a sensação de prazer quando faz exercício físico, os hormônios, enfim. Nossa, a live essa é a ideia. Rápido, né? Live boa passa rápido, né, Lucas? Nem senti. Então para fechar. Para fechar, eu acho que o recado clássico, assim, se não ficou óbvio até agora, é procure um profissional qualificado que se atualiza e que sabe o que está fazendo. Não só porque é bonito, não só porque o nome é importante, não, porque a gente está falando da qualidade de vida que você vai ter. Então, assim, isso vale para educação física, isso vale para psicólogo, isso vale para o nutricionista. Então, assim, procure um profissional que trabalha com evidência, procure um profissional que seja atualizado. E assim, isso é regra, isso é um mínimo, entendeu? Menos do que isso você está... Oi, fala, Cássio, fala. Não, basicamente, eu sempre falo, se a pessoa não está buscando, o profissional não está aplicando a ciência, assim, né, tipo, o conhecimento científico na prática profissional dele, por que ele fez uma faculdade, um ensino superior? Que é basicamente isso. Porque senão, o nome é profissão academicamente orientada. Precisa do conhecimento acadêmico para a prática. É isso. Né? E assim, lembrando que, eu vou ver com o Bruce, se a gente vai repostar isso no YouTube, pode deixar no Instagram, todas as referências, a live inteira, a gente deixa compilado. Tudo embaixo, seja lá qual embaixo for, né? Aquela coisa. Cássio, valeuzão por tudo. E obrigado por aceitar e, tipo, ter citado tantas referências que a gente vai ler com carinho depois embaixo, até porque tem muita gente acompanhando que gosta de estudar o assunto. E a gente se vê logo mais de novo por aí e tá convidado para uma próxima. Inclusive, eu acho que tem mais 5 minutos de live, né? Eu acho interessante falar que... Tá morrendo, Quanto tempo tem ainda? Não, ele não para mais no Instagram, pode falar, vai tranquilo. Não para mais? Pra mim era 1 hora, eu fazia a live da Gillette lá. Nossa, meu, era 1 hora certinho, eu vi o tempo acabando. Meu Deus. Não, é interessante. Não, ele não morre mais, eu descobri isso recentemente também. Durante a pandemia, as pessoas estão menos ativas, né? Por conta de não estão saindo de casa e tal. Então, assim, às vezes a prática de exercício físico em casa é muito importante. Né? Tem diversos estudos demonstrando que as pessoas mais ativas tiveram menos sintomas depressivos e ansiedade, tiveram menos alterações durante a pandemia. Então, é aquela palavrinha, né? Então, não, aquela palavrinha que a gente não gosta. Fala aí, Acácio. Então, basicamente isso. É importante pensar que a atividade física, você ser mais ativo, te previne de eventos que você não está esperando. Por exemplo, como uma pandemia, ou com uma frustração na sua vida pessoal, no trabalho, né? Então, essa questão de atividade física regular o humor, o exercício sistematizado regular o humor também é muito importante. Inclusive, eu e o Bruce, a gente produziu um estudo junto, processo de revisão já foi submetido, tá indo, e fala basicamente esses resultados, né? Que os sintomas de depressão e ansiedade aumentaram durante a pandemia, e quem era mais ativo tinha menos chance de ter esses sintomas. E além disso, o diferencial do nosso estudo, que tudo é certo para ser aprovado aí, é o seguinte: a supervisão foi um fator determinante para o maior nível de atividade física durante a pandemia. Então, uma supervisão online, que aumentou muito durante a pandemia, foi muito interessante para controlar esses sintomas emocionais da pandemia e também para você ter um melhor rendimento físico durante o exercício físico. Se você tem alguém para te orientar no sentido, tipo assim, não é só fazer força, é fazer força no sentido certo. E é uma coisa, acho que é até importante falar, que eu nem conversei, ninguém perguntou, normalmente perguntam isso, eu não tive a oportunidade de falar, né? Que não existe uma prática melhor para a saúde mental, um exercício físico melhor. Não. É o aeróbio, é a força, é o yoga, é o não sei o quê, para a saúde mental, tá? Não tô falando para outras variáveis, isso é muito importante.
os resultados são muito similares. Claro que a maioria das evidências que nós temos é exercício aeróbio, que é corrida e caminhada, que basicamente é o exercício que é mais realizado no mundo inteiro, né? Então, por isso que você tem mais evidência nesse sentido. Porém, quando você compara nas revisões, tem até meta-análise, comparando, por exemplo, exercício aeróbico com exercício de força, para depressão, por exemplo, o resultado é parecido. Você tem vias diferentes, assim, que eles tentam justificar os mecanismos, mas sempre importante. A gente estuda muito mecanismo, por isso que eu estou na radiologia, o Bruce também sempre vai para essa área mais de mecanismo. Não adianta nada ver o mecanismo se a melhora clínica não acontece. E acontece. Sim. Agora, o mecanismo do exercício aeróbico, o exercício de força, é diferente. Mas, felizmente, para a saúde mental, é importante você fazer o que você gosta. E parece que diversificar a prática assim, não é tão importante. Isso é positivo. E isso é positivo, né, para a saúde mental. Agora, a saúde física, adaptações cardiovasculares, de força, flexibilidade, é outros 500. Aí é outra live só para falar disso. Então, acho que já estava na despedida. Bruce, agradecer o convite. Espero que os seus colegas que assistiram a live tenham gostado. Eu gostei muito, passou muito rápido. Acho que a live que eu fiz passou mais rápido que eu já fiz. E parabéns pela iniciativa de fazer essas lives com os profissionais diferentes. Acompanhar do Carlos, a última. Vou acompanhar as próximas também. O Carlos é um baita profissional de educação física também. Só que ele estudou uma outra parte ali de creatina. Que aí, quem quiser ver a outra live novamente. Tá no seu Instagram, se não me engano, né, Bruce? Isso, tá lá no IGTV. No IGTV. Muito obrigado pelo convite, Bruce. Muito obrigado a todos que participaram da live também. Beijo muito grande. Se cuidem, procurem profissionais qualificados. E fiquem ativos e procurem ajuda. Fiquem ativos. Eu acho que é take home messages, né? O que a gente pode levar para casa. Pontos principais, vamos lá. Seja mais ativo e faça o que você gosta. Eu acho que são 3 recadinhos ótimos para levar para casa depois dessa live. Eu acho que isso aí não podia fechar melhor. Obrigadão, Acácio, de novo por tudo. E pessoal, entra no Instagram dele também, ele posta várias coisas legais. E se você quiser acompanhar conteúdo cientificamente certificado, o Acácio é um cara para você fazer isso. Qualquer dúvida também, galera, mandem mensagem para mim se vocês tiverem qualquer dúvida. Sim. Já discutir alguma coisa que ficou aberto na live, mandem mensagem para mim, respondo com o maior prazer. Obrigadão, Beijão. Obrigado, gente.